Bom dia, Grupo Refúgio. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a minha, sobre a sua vida e sobre as nossas casas. Amém? Mais uma semana que se iniciou. Hoje é quarta-feira. Louvado seja o nome do Senhor, que derramou da sua graça sobre a nossa vida, para que hoje estivéssemos acordados, com saúde, tendo motivos de sobra para agradecer. E não há uma maneira melhor de começar o nosso dia, começar a nossa manhã, senão sendo gratos ao Pai Todo-Poderoso e nos alimentarmos com a palavra dele, com as Escrituras Sagradas. Amém? Bom, no Pão Diário de hoje, eu te convido a abrir no livro de João, a primeira carta de João, então é 1 João, capítulo 1, vamos ler do versículo 5 até o 10. Amém? Diz assim: Então, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui, amém? Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor. Aqui são tantos ensinamentos em poucos versículos que fica difícil até começar. Mas nós podemos ver aqui de claramente a primeira observação que Deus, ele é tão infinito em bondade, em luz, que não há nele treva alguma. Em Cristo não há sequer um pecado, não há sequer um defeito, não há sequer uma treva, não há nada que de fato seja algo além de extrema luz, extrema misericórdia, extrema graça, extrema bondade, extrema justiça, apenas aquilo que de fato o Senhor é, e ele não se corrompe, ele não se faz oposto daquilo que ele sempre disse nas suas escrituras. E aí um outro ponto importante é que nós, como cristãos, uma vez que nós conhecemos a Cristo, que nós decidimos caminhar com ele, ter uma vida, como um verdadeiro cristão, que não apenas acredita, mas quer servir a Cristo, quer ser transformado e quer carregar a cruz e seguir a ele, de nada adianta nós falarmos que andamos na luz se a nossa vida ainda está cheia de treva. Porque diz aqui, se andamos na luz assim como ele, quem nós queremos seguir? A Cristo. E se Cristo está na luz, como que a gente vai estar envolto em tanto pecado, em tanta treva? E aí é claro que é importante eu entrar no ponto de que nós continuamos sendo pecadores. Perfeito e santo como Cristo é, nós jamais seremos. Nunca chegaremos nem aos pés de Cristo. Mas uma vez que nós temos em mente que nós devemos imitar a Cristo, seguir os passos de Cristo, ser conduzido por Cristo para sermos uma nova criatura, é importante que o nosso foco, a nossa direção seja diariamente estar mortificando a carne e nos aperfeiçoando na luz, buscando caminhar na luz, e quando nós falharmos, quando nós sermos tentados e seduzidos pelo pecado, caído nas tentações, caído no erro, caindo no pecado, a gente venha de maneira humilde, mansa, reconhecer o nosso erro e pedir a perdão do Senhor, mas pedir verdadeiramente, não por medo ou porque alguém disse que você tem que fazer isso, mas porque o seu coração está pulsando por isso. Porque diz aqui no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, mesmo que o Senhor saiba que nós vamos pecar, que nós somos pecadores, se a gente verdadeiramente
focar os nossos olhos, o nosso espírito e o nosso coração em buscar a presença de Deus, buscar estar constante com Cristo e nós nos arrependermos do nosso pecado, não há pecado que o Senhor não venha perdoar por toda a sua fidelidade, toda a sua justiça e todo o seu amor perante a minha vida e perante a sua vida, meu irmão. E além de nos perdoar, Ele nos purifica de toda injustiça. Ele nos auxilia, Ele nos faz novo, Ele tira o sentimento de culpa, se de fato é um arrependimento sincero. E assim também é importante que, do mesmo modo como a gente não pode querer seguir a Cristo e continuar nas trevas, continuar sempre caindo no pecado, muitas das vezes, né, nós temos um pecado de estimação, mas que uma vez que você decide seguir a Cristo, tudo isso precisa ser quebrado, tudo isso precisa ser transformado e modificado. É importante também que a gente não venha andar no caminho oposto desse, que é achar que nós não pecamos, que nós não erramos, que nós já alcançamos, né, o nível supremo ali de perfeição e de que nós não precisamos nos preocupar mais. Porque aí, além de fato de nós não nos colocarmos na posição humilde diante do Senhor, que é como nós temos que nos colocar como filhos e servos de Cristo, mas a gente entra em um outro pecado ainda maior, que é o do orgulho, que é o da soberba, de você deixar de sentir a necessidade de que você precisa do perdão de Cristo, de que você é um mero mortal que precisa da misericórdia do Senhor. E aí, além dos pecados que você comete e não confessa ao Senhor, você ainda entra no orgulho, que é um pecado que não deixa de ser grande também. Isso nos leva à ruína, à destruição, nos afasta de Cristo, nos afasta da salvação e nos faz mal também, porque muitas pessoas também têm em mente que o pecado ele só é ruim porque ele nos afasta de Cristo. E religiosamente falando, né, não é agradável a Cristo. Só que nós, seres humanos, uma vez que nós estamos distantes de Cristo, que nós estamos no pecado, que nós estamos no erro, nos faz mal, porque nós somos dependentes de Cristo, nós precisamos de Cristo, e sem Cristo nós não somos nada. Então, meu irmão, que nessa manhã você venha refletir sobre a sua vida, que área da sua vida ainda tem uma treva escondida, que atitude, que sentimento, que pensamento ainda reina ali na sua vida, no seu coração, que não deixa de ser uma treva, que não deixa de te afastar de Cristo, quando você pode até menos sem perceber, você já fez isso, você já se afastou de Cristo e você venha colocar esse erro, esse pecado, essa treva diante do Senhor verdadeiramente humilde e Ele vai te perdoar, Ele vai sanar esse sentimento dentro de você e você vai se aproximar de Cristo novamente. Que, meu irmão, eu posso te dizer, é a melhor coisa que você pode fazer pela sua vida. Se aproxime de Deus, se aproxime dos reinos dos céus, busque a presença de Deus e nada vai te faltar, porque se você tem o Senhor, você tem o mais importante dessa vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz de Cristo permaneça com você. Amém.